Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo. Eu sou Rutiana Sobrinho e esse é um canal de costura e modelagens de roupas. Aproveita que está aqui e se inscreve, deixa o seu like e suas dúvidas nos comentários do vídeo logo aqui abaixo. Hoje eu vou te ensinar o bolso embutido com uma aba. Como você deve saber, existem vários modelos de bolso embutidos. E esse de hoje faz parte da série que eu comecei aqui no canal, onde eu vou te ensinar 4 modelos de bolso embutido. No vídeo anterior, eu ensinei os gabaritos que eu utilizo para fazer esses bolsos. Se você perdeu, clica aqui em cima para fazer o seu. Com gabaritos em mãos, os retalhos que eu pedi para você separar e com os materiais de costura, linha, agulha, máquina, etc., eu quero que você siga o passo a passo junto comigo para você aprender direitinho esse bolso. Vamos lá aprender? Para fazer esse bolso você vai precisar de ter em mãos o gabarito que eu ensinei a fazer e para facilitar eu dei um pique nele no meio da peça, em cima e embaixo. Vai precisar também de um pedaço de entretela e como a minha aqui é a entretela bem fina, e para facilitar o entendimento, eu fiz da mesma largura e altura do gabarito. Vai precisar de um retalho que pode ser do mesmo tecido da peça, caso você não queira um bolso que fique destacado, ou pode ser uma cor contrastante para fazer um design na peça. Esse retalho tem que ter a largura do gabarito e aqui no meu eu cortei o dobro da altura do gabarito. Vai precisar também de 2 retalhos de tecido que tem que ser bem fino para não dar volume no bolso. E esses 2 tecidos têm a largura do gabarito e a altura você escolhe o tanto que você quer. Eu também tenho aqui um tecido que eu vou representar a peça que você vai aplicar o bolso. Antes de fazer o bolso, é preciso marcar as peças para facilitar a aplicação. E a forma como eu estou usando aqui é utilizando o ferro quente, mas você marca do jeito que você achar melhor. Então eu tenho aqui uma parte do fundo do bolso com o avesso voltado para cima, eu dobrei ele no sentido do comprimento, ou seja, a largura do gabarito está nesse sentido, então no sentido do comprimento com o avesso voltado para fora, eu dobrei o tecido e passei o ferro ali. Talvez você não consiga visualizar bem porque o tecido não marca muito, mas eu consigo aqui visualizar. Esse tecido aqui, eu dobrei ele ao meio, ou seja, você vai precisar de marcar assim e assim. Então, eu dobrei ao meio e ao meio novamente. Levei no ferro e passei aqui os 2 lados. E o tecido que vai receber o bolso. Então, no local onde você quer aplicar o bolso, você vai marcar. No meu caso aqui, eu estou dobrando ao meio e passei aqui com ferro, deixando o direito para fora. Eu coloquei uns alfinetes aqui no tecido porque eu vi que não estava aparecendo na tela a marcação que eu havia feito no ferro. Esses alfinetes vão ficar exatamente no meio do bolso. Olhando no gabarito, vai ficar onde está aqui os piques do gabarito. Se eu fosse colocar aqui em cima, seria assim, ó. Agora eu preciso de achar a altura do bolso. Então, se eu quiser um pouco mais para cima, mais para baixo, com esse vazado aqui, eu consigo visualizar onde eu quero o bolso. No meu caso aqui, eu já coloquei um alfinete na horizontal para marcar ali. Então, ó, essa linha aqui vai marcar o meio onde está o pique. E esse alfinete vai marcar o meio do vazado. Então, eu sei que eu quero o meu bolso ali. Agora, eu venho com o tecido que é o tecido de decoração que eu estou usando, ó, que está dobrado assim e dobrado assim. Vou pegar a quininha dele e encostar no meio do meio, ou seja, no meio de comprido e no meio de atravessado. Vou colocar assim. A quininha dele está exatamente no meio do meio. Então, agora é só eu abrir o tecido assim.
Seguro ali para não sair do lugar e abro para cá. Agora eu posso retirar aqui o gabarito, coloco alfinetes prendendo o tecido e aí eu retiro os alfinetes que estão embaixo. Já alfinetei aqui os tecidos e também coloquei alfinetes marcando o meio só para você conseguir visualizar. E agora com aquele tecido que é do forro, eu vou retirar aqui a parte escrita avesso só para facilitar aqui para mim. Então, com o meio dele que está vincado, eu vou encostar no meio dessa peça aqui, ó. E aí, se você estiver fazendo uma peça tipo uma calça, uma saia, você vai encostar o forro na parte de cima aqui, onde vai receber o cós, para dar o acabamento ali. Então, eu estou encostando o meio desse no meio desse aqui. E agora, com o gabarito, eu vou encostar, aqui já tem a marcação do meio, é onde vai encostar ali o pique do gabarito. E aqui, onde tem o alfinete, vai ser no meio da peça. Então, no meu caso, que eu tenho que chegar um pouquinho para cima. E aí, eu vou riscar aqui por dentro, usando um sabonete ou um giz, para marcar esse meio do bolso. Eu já risquei aqui por dentro e eu fiz a caneta para você conseguir visualizar melhor. Depois de riscado, eu vim e risquei reto aqui e aqui, ó. E agora eu vou costurar escolhendo um ponto onde começar que não seja próximo aqui às quinas. Vou começar, por exemplo, aqui, venho com um ponto normal. Quando chegar próximo à quina, eu diminuo o tamanho do ponto, deixo a agulha dentro da quininha, viro o tecido, costuro reto aqui, deixo a agulha dentro da quina, viro o tecido, costuro reto e vou fazer a mesma coisa do lado de cá, terminando onde eu comecei com arremate ali. Depois de costurado todo o retângulo, agora eu vou cortar no meio dele. Eu risquei aqui para você conseguir visualizar, mas não tem necessidade de riscar. Basta dobrar o tecido aqui ao meio, dar um pequeno corte, depois abrir o tecido e cortar em direção ao triângulo, depois em direção à quina. Para facilitar ali o corte, não correr o risco de cortar a linha, eu vou utilizar esse material aqui, que é um abridor de casas, e eu vou cortar até próximo à quina, depois de lá para cá eu vou utilizar aqui o abridor de casas. Se você tiver dificuldade, coloca um alfinetinho aqui na quina para não correr o risco de cortar a linha. Você tem que cortar bem próximo da quina, sem cortar a linha, mas não pode ser deixar uma distância maior, porque na hora que você virar vai dar preguinhas do outro lado. Então tem que cortar bem próximo à quina, sem cortar a linha. Vou jogar os dois tecidos para dentro aqui da abertura, levar no ferro e passar. Caso fique alguma dobra nas quinas, eu desviro novamente o tecido, abro um pouco mais o corte nas quinas, jogo novamente o tecido para lá e passo para assentar os cantinhos, porque não pode ficar nenhuma dobra aqui nas quinas. Depois de passado, ele tem que ficar assim, ó, lisinho, sem nenhuma dobrinha aqui nas quinas. Do lado direito ficou assim.
E do avesso também não tem nenhuma quininha. Quando você olha assim, até parece que tem uma quininha por conta do tecido encolher um pouquinho na hora de virar ali, por conta do volume que tem aqui embaixo. Mas quando eu estico assim, ó, tá retinho, não tem nenhuma preguinha. Aqui tem duas opções: fazer aparecendo a aba de cima ou a aba de baixo. Eu escolhi a de baixo e aproveitei o ferro e entretelei. Eu coloquei a entretela longe aqui da beiradinha, uns 2 milímetros mais ou menos, e retirei o excesso que sobra ali de entretela. Eu vou pegar a aba entretelada, dobrar de jeito que ela encoste na beirada aqui da abertura. Porém, se eu deixar a parte de cima do jeito que tá aqui, é provável que do outro lado vai ficar aparecendo, ainda mais aqui que o tecido é uma cor diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, ó. Tá vendo essa margem de costura aqui? Eu vou prender ela nesse tecido, fazendo assim, ó. Eu jogo pra cá, abro bem o tecido e passo uma costura bem na beirada aqui, ó. Sem pegar na parte branca, só na parte estampada, prendendo essa margem de costura aqui. Vou aproveitar também, vou dobrar a beirada aqui do tecido e costurar assim, ó, na aba solta, assim, sem prender na parte branca. Eu já passei as costuras aqui e aqui, prendendo somente no forro, como eu expliquei anteriormente. E agora eu vou pegar o tecido entretelado e dobrar de jeito que a dobra dele encoste nessa abertura na parte superior, tampando toda a abertura. E nessa hora pode passar e alfinetar para ficar bem assentado. Eu já aqui alfinetei a peça e também eu passei uma costura da seguinte forma, ó. Virei essa parte toda para cá e passei uma costura prendendo esse triângulozinho que sobrou aqui, prendendo ele no tecido. Passei uma costura aqui e do lado de cá. Vai ficar preso essa parte aqui do tecido com o triângulo ali, sem pegar na parte da peça. E agora eu vou fazer uma costura pelo lado direito. Ó, eu tenho que assentar de jeito que fique bem fechadinho aqui. E agora eu vou passar uma costura aqui por dentro, ó, vindo reto, seguindo aqui, depois subo reto, só na parte de dentro, bem no encosto mesmo da costura. Depois de costurado ficou assim, e eu ainda passei uma costurinha de cada lado aqui nas laterais, para prender mais. E a linha que eu estou utilizando é uma cor diferente, mas no seu caso aí você faz com a linha bem parecido com o tecido que você está costurando. Do lado avesso, eu ainda prendi essa parte de baixo, virando o tecido para dentro, igual eu fiz aqui em cima. E aí prendi só no forro. Para finalizar, ficou faltando prender a outra parte do forro. E aqui eu vou colocar avesso com avesso. E aí você pode overlocar ou chulear juntando as duas partes do bolso. Eu vou fazer uma técnica um pouquinho diferente. Vou virar esse aqui para cá. Jogar as duas pontas para cima. E vou passar uma costura prendendo as duas partes. E aí vou fazer a mesma coisa na parte de baixo, ó. Vou só seguindo o tecido. E aí a outra parte aqui com essa daqui, ó. Vai ficar um pouquinho embolado, mas na hora que terminar vai ficar um bom acabamento.
Depois de costurado, do lado avesso, o bolso fica assim. Se você quiser, você pode passar uma costurinha de pesponto bem na beiradinha aqui para segurar ainda mais. E assim está finalizado esse bolso embutido. Se você seguiu passo a passo junto comigo, com certeza você conseguiu fazer esse bolso. Mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários logo aqui abaixo que eu te respondo. Eu sugiro que você treine bastante nos retalhos de tecido essa aula de hoje, antes de você fazer uma peça de roupa. Não perca a próxima aula, onde eu vou ensinar o bolso embutido com 2 abas. Então até lá, vá treinando a aula de hoje, já reserva o seu material para você fazer juntinho comigo esse segundo bolso. A mensagem que eu deixo para você meditar hoje se encontra em Isaías 59, versículos 1 e 2, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha o que Deus está falando para você hoje. A mensagem é clara e não carece de explicação, mas você sim carece de meditar nela e colocar em prática em sua vida. Que Deus possa te abençoar e que realmente faça diferença esse texto para você. Eu vou ficando por aqui, mas te aconselho que você não perca a próxima aula, onde eu vou te ensinar o segundo bolso dessa série. Assista os 2 vídeos que ficam na tela, fique com Deus, até a próxima, tchau!